Bom, gente, esse vídeo aula, então, é para apresentar a estrutura for, que é uma estrutura de repetição do C++, que geralmente é utilizado quando a gente sabe o número de vezes que a repetição deve acontecer. Então, é usado para quando o número de repetições é pré-determinado. Então, eu já sei o número de vezes que ele vai acontecer, então ela é a estrutura ideal. Por que ela é a estrutura ideal? Pelo formato que ela já tem. Então, a estrutura de repetição for, a gente tem aqui um valor inicial para i, né? Uma condição, um incremento ou decremento. Então, ela possui três partes. Por esse motivo, ela é separada aí por ponto e vírgula. Então, tem dois pontos e vírgulas dentro do parênteses, certo? Então, a primeira parte é a inicialização da variável i. Na verdade, a variável i poderia ter um nome qualquer, é uma variável comum, só que é uma variável que vai controlar a repetição. Então, ela tem que ser inicializada com valor. Depois a gente vai ter uma condição e a terceira opção é ter um incremento ou decremento, ou seja, eu tenho que variar aí o valor de i para que a condição seja falsa num dado momento e eu saia da repetição. Se essa condição nunca for falsa, o que vai acontecer? Eu vou ficar na repetição eternamente, que é o que a gente chama de loop infinito. Eu nunca saio da repetição. Então, eu fico executando a repetição eternamente. Bom, então, existe uma sequência para essa estrutura for acontecer. Então, a primeira coisa que vai ser feita é a inicialização da variável. Então, eu vou aqui numerar a ordem de acontecimento. Então, primeiro, eu inicializo a minha variável i, né? Na verdade, quando eu monto a estrutura for, ela vai acontecer assim. Então, ela inicializa, vem aqui e testa a condição. Então, em segundo momento, é testada a condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou executar os comandos, todos os comandos que tiver entre essas chaves. Então, aqui o terceiro momento é a execução desses comandos. Quando todos os comandos que tiverem entre as chaves forem executados, é realizado, então, incremento ou decremento, e isso é realizado incremento ou decremento, ou seja, eu aumento o valor da variável i ou eu decremento, eu diminuo o valor da variável i. É justamente a variável que eu estou usando para controlar a repetição que vai aumentar ou diminuir o valor, para que uma hora a condição seja falsa. Então, num quarto momento, eu vou fazer o incremento ou decremento. Feito isso, a condição é testada novamente. Por que ela é testada novamente? Para ver se ela é verdadeira e eu vou executar os comandos, ou se ela vai ser falsa e eu vou sair da repetição. Então, essa é a sequência de acontecimento aqui na estrutura for. Para que eu tenho que saber isso? Para montar uma estrutura for num formato que vá rodar e executar o número de repetições que eu quero. Então, vamos vir aqui no dev, eu já deixei ele aqui aberto, né? Já deixei aqui um arquivo fonte aberto. E aí, a gente vai fazer, então, um programinha bem simplesinho para a gente começar a entender o que essa estrutura for faz. Então, vou colocar aqui a biblioteca. Vou colocar já as duas, tanto a IOStream quanto a math.h. Vou colocar meu int main, abrir e fechar chaves. E aí, a princípio, eu vou começar com um programa bem simplesinho, no qual eu vou declarar só a variável i que controla a repetição. E eu vou, então, colocar o meu for, que é da repetição, ou seja, esse programa
O que eu colocar dentro da estrutura de repetição, da estrutura for, ele vai repetir. E eu vou inicializar meu i com 1. Vou colocar meu i menor ou igual a 5. E vou incrementar o meu i. Eu posso incrementar tanto i igual a i mais 1, dessa forma, ou colocar i mais mais. Então, uma forma reduzida, se eu quiser escrever isso aqui no formato reduzido, é o i mais mais. Então, vejam que então, as três partes aqui. A primeira é a inicialização da variável. Minha variável i está começando com 1. Depois, eu tenho uma condição, que é testada se ela é verdadeira ou falsa. Meu i é menor ou igual a 5. Depois, eu incremento o i. Então, eu acrescento uma unidade no meu i. Vou abrir, fechar a chave já. Então, meu for, tudo que eu colocar entre as chaves vai repetir. Então, vou colocar aqui um cout, só vou mostrar uma mensagem na tela. Vou pôr um /n para cada texto que for mostrado na tela for mostrado numa linha abaixo. Vou pôr aqui, professores algoritmos.com. Vou fechar aspas, ponto e vírgula. Vou colocar o System Pause para parar a tela e eu conseguir ver o que aconteceu nesse programa. E é isso, meu programa simplesinho. Vamos ver quantas vezes, então, que esse texto que está entre aspas duplas vai aparecer na tela. Vou compilar e executar, né? F9. Como é a primeira vez, vou salvar. Então, vou salvar aqui aula repetição. E tá aí. Então, professoresalgoritmos.com. Vejam que apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por que que repetiu, então? Repetiu porque está dentro de uma estrutura de repetição, do for. Então, se eu colocar esse cout fora do for, ele vai acontecer uma vez só. Como ele está dentro da estrutura de repetição, ele vai acontecer o número de vezes que eu mandar. E aí, como eu comecei o meu i com 1, e ele vai ir até i menor ou igual a 5, ele vai rodar quando o i for 1, quando o i for 2, quando o i for 3, 4, 5. Quando o meu i chegar em 6, essa condição de i menor ou igual a 5 vai ser falsa, eu vou sair da estrutura de repetição. Vejam que essa é a forma mais fácil para me usar o for. Eu sei que se eu começar com 1 e eu quero rodar 5 vezes, ele tem que ir até i menor ou igual ao número de vezes que eu quero que repita. Certo? Bom, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um outro programa que ele vai somar mais de um número. Eu vou criar aqui um novo arquivo fonte. Vou incluir minhas bibliotecas. Novamente. Vou colocar as duas, porque se eu precisar das duas, já está aí. Vou colocar meu int main. Vou declarar ainda meu i. Vejam que eu declaro ele como int, sempre como int, porque ele é só para controlar a repetição. Ele começa com o valor inicial, que eu vou fazer é incrementar ele. Então, ele pode ser inteiro. Vou declarar agora como float um num e um soma. Vou igualar essa soma a 0, para não pegar lixo de memória. E vou começar assim, ó. Colocar o meu for. Vamos supor que meu usuário vai digitar 4 números
Então, eu já sei que se eu começar o i com 1 e for até menor ou igual a 4, ele vai rodar 4 vezes. Isso deixando as outras partes, o i++ também da mesma forma. Tudo que eu colocar, então, entre as chaves do for, significa que vai repetir 4 vezes. Então, eu vou pedir para o meu usuário digitar um número. Vou ler esse número. Vou somar. Então, como eu tenho que buscar a soma anterior para ir acumulando ela, eu uso então soma igual a soma mais 1. Vejam que se eu colocar a soma para imprimir aqui dentro do for, ele vai ficar repetindo. Não é isso o meu objetivo. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui fora, depois eu vou mostrar, se eu colocar ela lá dentro, o que vai acontecer. Então, eu vou mostrar a soma dos números. Agora, são os números, né? Porque são 4 números que o usuário vai digitar. Com /N aqui para quebrar a linha do System Pause. Vou pôr o System Pause. Vamos rodar. Então, compilar e executar. Vou salvar aqui aula repetição 1. Salvar. Deu erro. Vamos ver que erro que deu. Então, falta uma aspas duplas aqui. Vamos compilar e executar de novo. Agora, outro erro. Vejam que ele está dando um erro de 1 em main. Então, o meu int main também está faltando um n aqui. Vamos compilar e executar de novo. Tá aí, tá pedindo para digitar um número. Só que agora ele vai pedir esse texto na tela, digite o número, vai aparecer 4 vezes. Então, vamos digitar aqui um número 3. Vamos digitar aí um número 4. Um número 3. Novamente, eu posso digitar um número igual? Posso. Digitar o número 3. Então, até aqui deu 3 mais 4, 7. Com 3, 10. Vamos digitar aqui um número 15. Essa é a última vez que eu digito o número. São 4 números. Meu for está preparado para rodar 4 vezes. Então, vamos digitar. E aí, ele vai aparecer que a soma dos números é 25. Uma vez o texto, a soma dos números. Por quê? Porque o meu for terminou aqui, ó. Vou até colocar um comentário. Fim do for. Então, tudo que vier abaixo, ou melhor, fora do for, vai continuar acontecendo uma vez. O que eu quero que repita tem que estar dentro do for, dentro das chaves do for. Então, se eu trouxer esse texto daqui para dentro do for, ou seja, sem querer eu coloquei para mostrar alguma coisa que eu não gostaria, eu coloquei ele dentro do for, ele vai aparecer mais de uma vez. Então, vamos rodar aqui novamente. Então, ele pediu para digitar um número. Eu digitei lá 2. Vejam que agora ele está mostrando a soma dos números é 2, porque por enquanto a subsoma deu 2. Se eu digitar então agora 1, vai mostrar que a soma dos números é 3. Se eu digitar 10, vai mostrar que é 13. Se eu digitar 20, vai mostrar que a soma é 33. Vejam que a soma que eu queria, que era a soma geral dos 4 números, só vai ser mostrada no último, na última vez que rodar. Então, esse subsoma para o meu desejo não faz sentido. Então, por isso, não pode estar dentro da estrutura de repetição. Então, um lugar ideal para ela seria aqui, fora do for, do jeito que a gente tinha feito, para que não fique mostrando toda hora. Só vai mostrar depois que ele executar 4 vezes a repetição aqui no formato que a gente falou. Né? Primeiro inicializei, depois vou testar a condição, incrementar, ele vai rodar 4 vezes.
Depois que ele rodar 4 vezes, eu digitar 4 números, ele vai mostrar aqui fora qual que é o resultado dessa soma. Certinho, gente? Bom, então é isso. Depois eu vou trazer outros exemplos. Esse é um primeiro, 2 exemplos, né? Na aula de hoje foram 2 exemplos bem básicos. Depois eu vou trazer mais exemplos. Mas basicamente a estrutura for me permite repetir tudo que eu colocar dentro das chaves dela. Então até mais.